Salve, salve, espírito! Salve, salve, ser humano! Nós somos o Sobre Nós. Mais um episódio do nosso podcast. Então eu sou o Luiz Vicente. Eu sou o Edson França e este é o... Guilherme França, mais conhecido como meu filho. Seja bem-vindo aí, gratidão por aceitar o convite. Eu agradeço. A gente quer fazer essa hora e meia aí de uma forma muito especial para trocar ideia, para conversar, para que a gente possa dividir aí com quem está nos assistindo, né? As experiências que nos trouxeram até aqui. Então seja muito bem-vindo. Caminhada gratidão. até este momento. A ideia é somar para quem está assistindo aí e compartilhar um pouquinho sobre nós. Gui, fala aí, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória no YouTube, na música, e aquilo que tu sentir de compartilhar conosco, assim, pra gente iniciar esse papo. Então, bom, eu acho que o início de tudo se deu ao fato de eu ser muito curioso pelas coisas e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que principalmente quando a gente tá na fase da pré-adolescência, a gente quer fazer tudo, quer participar de tudo. E dentro desse meio tempo eu acabei criando essa vontade de fazer vídeo, de querer criar e falar sobre as coisas. E naquela época tinha muito do YouTube e aquilo era uma coisa meio impossível, assim pra se dizer, porque era muito difícil de conseguir ter um canal no YouTube, criar pela qualidade, pelo valor dos produtos, pra conseguir. E não era simples assim, sair do nada editando um vídeo, fazendo as coisas. Isso foi em 2000 e... O que eu comecei a fazer foi em 2011. 2011. Que daí eu lembro que eu fazia uns vídeos, tinha as páginas no Facebook e aí fui fazendo. Mas quando eu comecei a fazer de verdade mesmo, que foi em 2014. Que daí eu levei à frente mesmo, que eu comecei a fazer quase que todo dia. Na época só tinha escola ainda naquela época, então tinha bastante tempo para fazer o que quisesse fazer, né? Mas o início de tudo mesmo foi com as páginas no Facebook, antigamente lá para 2011, 2010, 2012 talvez, tinha bastante criação de conteúdo de página e sobre séries, sobre filmes, sobre um monte de coisa. E eu tinha a The Walking Dead Walkers, que era uma página totalmente focada em The Walking Dead, que postava... Quantos anos tu tinha? Eu tinha uns 12, 13 talvez. E aí, 12 anos. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu postei, assim, que eu vi que foi interessante e me deu essa vontade de querer criar vídeo, foi uma vez aqui na VOL, que eu gravei um vídeo falando sobre o Grêmio, que o Grêmio tinha sido eliminado da Sul-Americana. E eu fiz um vídeo xingando o juiz e viralizou o vídeo. Nessa época acho que eu tinha 11 anos, 11, talvez 10 anos. E aí ali começou a ver aquela questão de que não é tão difícil assim, de repente é só trazer um conteúdo que talvez as pessoas queiram assistir. E aí, claro, que comecei a fazer vídeos sobre The Walking Dead na época, totalmente focado em The Walking Dead, mas aí a série começou a ter a decadência e junto com a série, os vídeos e a página começaram a cair também, né? Porque uma página é um conteúdo que dependia de outro conteúdo. Da série. Então, se a série não fosse bem, os vídeos não iam bem. Daí eu lembro que depois daquela época foi onde me instigou a querer fazer mais coisas. Aí eu conheci o Júlio, que é um amigo meu até hoje, e a gente começou a fazer uns vídeos jogando. Na época a gente jogava GTA, a gente fazia umas gameplays de outros jogos também. Continuava fazendo sobre The Walking Dead, que a série teve uma época que caiu e depois voltou com outro ápice. E aí a gente aproveitou, a gente começou a fazer as The Walking Lives, que eram lives que falavam sobre The Walking Dead, eu, o Júlio e o Gabriel. Quanto tinha de público? Então, a The Walking Dead Walkers, ela tinha mais de 1 milhão de curtidas, a página. Ela chegou a 1.700.000, se eu não me engano. E aí ela tinha bastante retorno, porque era uma época que o Facebook era bem engajado, então... Se fosse um perfil do Instagram hoje, daria mais de 1 milhão e tanto de seguidores, quase. Se fosse... Porque mais ou menos esse. Facebook hoje nem tem seguidor. Que igual antigamente era muito mais fácil, porque as páginas antigamente entregavam, né? Então tu tinha teus seguidores viam. Quem tinha interesse naquele conteúdo via. Não era aquela coisa de ter que estar o dia todo vendo, o tempo todo pra estar conseguindo receber aquele perfil que tu segue. Lá, antigamente a gente postava uma foto, era 20, 30 mil curtidas, então fazia jus aquele negócio de 10% do público, pelo menos 10% do público tem entregue. E as The Walking Lives davam super certo. A gente teve uma live que bateu 165 mil visualizações depois que fechou
O pessoal tava comentando até da gente ir pra Fox pra fazer live depois do episódio, porque tinha um pessoal que fazia live naquela época. Mas a gente tinha 13 anos, os gurinos tudo novo, a gente fazia brincando, né? A gente tinha esse interesse. E depois, quando veio o Francamente Gui em 2014, foi uma decisão minha ali de fazer o meu conteúdo, que eu queria falar sobre mais coisas. Eu amo The Walking Dead até hoje, mas tava enjoado de falar só sobre aquilo, né? E não tinha nenhum mentor, nada? Você sozinho, por conta, pesquisando, tudo por conta própria. Tudo por conta própria. Claro, a gente aprendia muito um com o outro, né? Cada um tinha uma área de interesse que queria pesquisar mais sobre alguma coisa e a gente ia se ajudando. Tu fala tu e teus conhecidos e amigos que também estavam nessa... Também participavam da página. O Júlio mesmo é um cara que sempre foi muito inteligente, ele aprendia muito rápido as coisas, ensinava a fazer... E a gente trocava esse conhecimento, uma coisa super... Foi aí que tu criou a página do Francamente Gui do YouTube. Dele. Daí foi quando... Antes disso teve só um canal, que foi eu e o Júlio, que é esse onde a gente fazia as The Walking Dead, as The Walking Lives. O Gabriel, que fazia com a gente, ele tinha o próprio canal dele, que ele falava sobre coisas científicas, tipo um megalodon, que é um tubarão lá, que... E aí, daí a gente, quando a gente tava fazendo o canal Crossover, que era na época, eu e o Júlio, eu decidi fazer o minha parte, mas ia continuar no canal Crossover. Só que eu comecei a fazer muito conteúdo pro Francamente Gui, que era o meu, que era pra falar sobre tudo, sobre o que eu quisesse falar. Eu não queria falar só sobre The Walking Dead, eu queria falar sobre tudo. Sim. E aí quando eu falava de The Walking Dead, eu falava no crossover, quando era vídeo de jogo eu fazia no crossover, e quando era vlog, assuntos diários, assim, era no Francamente Gui. E aí começou a pegar preço. Eu comecei a postar vídeo quase que semanalmente, às vezes 3, 4 vídeos por semana. E tudo que eu aprendi com o canal ali foi totalmente didático. Eu tava editando vídeo, eu precisava fazer tal coisa, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer um efeito assim, eu lá pesquisava como é que fazia no vídeo e automaticamente aprendi. Mas então tu mesmo gravava, fazia edição, todo o processo de criação dentro daquele vídeo e postava. Na verdade eu me lembro, né, cara? A noite inteira do lado do meu quarto. O principal processo de criação era de madrugada. E aí de madrugada a gente jogava muito, né? Então automaticamente o Júlio já aproveitava, já gravava os vídeos dele da gente jogando também. Mas eu comecei a me destacar mais mesmo foi quando eu fui sozinho, porque eu não podia gritar de madrugada. E um vídeo ele exige aquela energia, exige aquele negócio do cara tá falando. Tu ia ver. Entendeu? Tava todo mundo dormindo e o Júlio, o quarto, ele falava que, não, mas aqui meu quarto é no segundo andar da casa, é lá num canto, então dava pra ele gritar. Daí ele fazia os caras, todo mundo animado e eu, oi gente, que não sei o que. Não ia dar certo. Até comentavam às vezes, né? Parecia que eu era meio desanimado, que não sei o que. Daí quando eu fui criar o canal, eu gravava os vídeos de tarde, depois que eu chegava da escola, daí era outra vida. Aí não tinha ninguém em casa, eu berrava. Tá, e depois desse conteúdo do canal que foi trabalhando, eu participei, me lembro de tudo isso, de todo o processo. Teve um vídeo em especial que foi o que explodiu o canal, né? Sim. Ou explodiu de visualização. Foi o vídeo que viralizou. Foi o vídeo que viralizou na época. Eu me lembro que a gente ficou olhando aquilo ali foi crescendo Sim. E bateu... depois estavam te chamando. Bateu milhões e milhões de visualizações, né? Que era um vídeo do Toby, né, cara? Do cachorrinho junto contigo, né? Conta um pouco dessa história. Até antes do Toby, na verdade, teve um outro vídeo que viralizou. Que viralizou mesmo, foi antes do Toby. O Toby, ele duplicou o que tinha viralizado. Tipo assim, tu começou a pegar dos meninos... Isso, 5 atitudes, Tá, aí é que tá. Na época lá, eu não sei se foi só o vídeo, porque eu fiz o que eu chamei de maratona Francamente Gui, que todos os dias tinha um vídeo. Então eu gravei cerca de 10 a 12 vídeos, se não me engano, na época, e deixei eles todos prontos. E aí, claro, fora os vídeos que já tinha naquela semana. E fui lançando todo dia. E todo dia fazendo essas divulgações nas páginas, porque como eu tinha The Walking Dead Walkers lá com os guris, eu recebi a oportunidade de fazer conteúdo nas outras páginas também, de criar para as outras páginas que eram sobre assuntos gerais. Então, quando eu fazia um vídeo, eu já fazia o vídeo pensando em uma frase, porque antigamente era muito comum nas páginas ter fotos de frases sobre vídeos de outras pessoas, ou sobre séries, ou enfim, alguma frase específica que se destacava num episódio, um bagulho assim. E aí eu usei essa mentalidade para fazer dos meus vídeos. Então, toda vez que eu ia gravar um vídeo, eu já tinha pelo menos umas 3 frases, que eram os 3 posts que eu ia fazer para divulgar o vídeo. E assim eu fazia todos os vídeos.
A maioria dos vídeos que eu gravava, eu já tinha ideia de alguma coisa que eu ia falar. A maioria era improvisação, mas eu sabia que aquela frase eu ia falar. Em algum momento eu tinha que encaixar aquela frase. Ela era o ponto central, Isso, o eixo pra divulgar. ali da divulgação. Pra divulgar o vídeo. Cortes do filme, uns cortes assim. Tipo, uma cena, alguma frase que foi muito impactante no Mas isso aí tem filme. até hoje. Tipo, que nem tem o Say Hello to My Little Friend, que é clássico. Essas frases assim que se Eu destacavam. não entendi o que ele falou. Mas isso aí rola bastante ainda até hoje, cara. De pegar frases de livro ou de filme e viralizar nelas. Sim, tem bastante ainda. Até tem os E pontos isso tu certos. tinha 13 pra 14 anos, né? Isso, tinha 13 pra 14. 13 pra O- 14. Sem nenhuma francamente, orientação, que- sem nenhum guia chegar assim. Quer dizer, guia presente físico. Vamos de guia espiritual. nessas... Nós já vamos chegar lá, Luiz. De algum mentor que chegasse, cara, faça isso, segue esse caminho. Tudo É por que conta, cara. isso é parte de outra coisa que a gente aprendeu depois na caminhada, que é a vibração, né? Quando tu tá muito dentro daquilo ali, tu começa a chamar pessoas que vão te ajudar nisso. Um monte de gente conversava comigo, mas não era uma coisa que tipo assim, tu pode me ajudar a fazer tal coisa. Não, simplesmente aparecia. E a pessoa dava um toque, Dava um toque, era uma de troca repente de tenta ideia. assim. Mas como eu consegui fazer, foi assim. Foi fazendo essas frases. E aí, quando eu fiz a Maratona Francamente Gui, um dos vídeos era esse. Que eu vi que um dos vídeos que bombava muito na época era tipo, 5 coisas pra você fazer 5 dicas pra você lavar a louça mais rápido, ou 5 dicas pra você fazer aquilo, 5 dicas pra aquilo. E esse tipo de tópico, vídeos com tópicos assim, bombava. E aí eu fui lá e falei, o que eu posso falar, né? Aí eu disse, uma coisa que eu sei é quando é sobre adolescência. Eu tava na minha época, tava apaixonadinho, então eu pensei, 5 coisas que prova que o menino tá afim de você. E aí o vídeo bombou. Hoje ele tem mais de 2 milhões, eu acho. Mais de 2 milhões. Hoje ele tem mais de 2 milhões. E aí foi o que estourou. E aí eu continuei lançando os vídeos, e a galera continuou vendo, e aí foram pedindo mais daquele estilo de vídeo, fui fazendo mais daquele estilo de vídeo, e aí foi longe. Aí foi quando a gente chegou nos 100 mil, que foi em... Fui chegar em 100 mil em agosto. Acho que eu comecei a fazer os vídeos em 2014, mas o canal começou a dar um retorno em 2015. Mas é um retorno bem de leve. Foi um retorno bem leve, assim. Foi um negócio meio... ganhar 100 inscritos numa semana, 200 inscritos em um mês, coisas assim. Que às vezes ganhava uns, ganhava menos, daqui a pouco perdia. É normal perder muito. Então, só que quando veio essa maratona, daí começou a ganhar cerca de 30, 40 inscritos por dia. Já eu tava ficando feliz, tô com uma consistência legal, 30, 40 pessoas por dia. E eu sempre tinha essa mentalidade, 30, 40 pessoas por dia, porque eu via isso nas redes sociais. Antigamente era muito fiel, a pessoa te seguia no YouTube, ela te conhecia no YouTube, ela vai te seguir na rede social. E aí eu vi aquela galera comentando, respondendo os posts no Facebook, até que do nada eu lembro que eu botei o vídeo, deu acho que menos de 10 minutos, o vídeo tava com 5 mil visualizações, e aquilo pra mim eu tinha 30 mil inscritos na época, aquilo lá era bizarro. Eu falei, o vídeo deu super certo, que bom. Aí no outro dia eu acordei, o vídeo tava com 50 mil, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E ali foi, né? Ele atingiu a marca. E aí tu falou que daí com esse vídeo ultrapassou os 100 mil seguidores. Isso, aí depois não foi esse vídeo que inscritos, né? A gente fala de inscritos. Na época era inscritos. Não foi esse vídeo só, porque eu não sei dizer se foi só ele, porque eu continuei fazendo. Então os próximos vídeos também foram bem. E continuaram indo bem. Sim, mas aquele ali é que deu a abertura. Ele que deu. E aí depois é que veio o vídeo do Toby também, que também viralizou. O vídeo do Toby foi em 2017. Foi em 2017. Teve algum momento que tava fazendo, brincando, os pais achavam que tava brincando, daqui a pouco caiu um dinheiro na conta. Do nada, 3 mil reais na conta. 2015. Dá pra ganhar dinheiro com isso? Teve. Teve porque nem eu acreditava que era tanto, né? Imagina, fazia vídeo direto e desde 2011 até 2016, que foi quando estourou mesmo, assim, que bateu 100 mil inscritos, são 5 anos vivendo uma possibilidade, um sonho, todo dia, né? Todo dia a gente vivia em cima disso. Consistência, né? Mesmo sabendo que não tá dando retorno, ser consistente ali, mano. Isso, dava umas paradas, mas era bem leve, assim, era questão de uma semana. Não, essa semana não gravei vídeo, mas daí em seguida já voltava, já postava. Isso prova o quanto é importante, né? Mesmo para uma criança de 12, 13 anos, tá vivendo algo que queria e tá constante naquilo, insistindo, e até chegar ao retorno, né? É aquilo que eu digo, muitas vezes não, sempre é assim.
Os recursos nunca vêm antes do propósito, né? É primeiro preciso se ter um propósito, trabalhar nele, investir que eu falo em questão de tempo, de esforço, de dedicação, para que aí o recurso chegue. Isso é muito legal. E aí tu fez todo esse processo todo no YouTube. Mas eu quero que tu fale um pouco também de uma coisa que sempre andou junto com isso, contigo, com tudo isso, que foi a música, né? Que desde também muito cedo tu sempre gostou muito de música, sempre tocou, sempre fez muita coisa em função disso, né? Então fala um pouquinho pra gente de onde e como, quando que surgiu essa parte da música, né? Eu acho que ela veio junto com a curiosidade, porque eu lembro que lá, aqui na avó até mesmo, o Ni, tinha um... Meu tio, né? Tinha um violão e eu sempre fui curioso. Sempre quis saber como é que se fazia as coisas e tanto que eu desmontava as coisas e montava de novo. Meus brinquedos tudo quebrava. Montava não, né? Às vezes não dava, mas às vezes não dava. Desmontar, eu me lembro. Montar não. Quebrava as coisas pra ver como é que era por dentro, aquela coisa toda. E eu tinha um violão e eu queria aprender a tocar violão, só que violão é outra coisa, né? Apesar de ele ser consistência também, precisa pelo menos de um nortezinho, de uma parte teórica pra tu começar a desenvolver. É um pouco... Não sei se eu de repente tive isso também com o YouTube, mas não consigo me lembrar de onde é que começou isso. Que eu lembro e foi totalmente sozinho e tentando mesmo. Que na época tinha um Movie Maker, que era do Windows, que era onde eu editava os vídeos. Só que a música sempre teve ligada e sempre teve junto, tanto que nos meus vídeos antigamente, os vídeos eu iniciava eles cantando alguma coisa. É verdade. Tinha alguns vídeos que eu fazia umas paródias, entre aspas, ali, brincando com algumas músicas, desde o começo. Aí teve banda, teve a época que eu tive banda em 2012, 2013 também, continuei tendo. Também sempre teve ligado 14 junto. anos e eu me lembro a primeira era Quebrando Regras. Rock and roll. Rock and roll, Quebrando Regras. Fala um pouquinho, cara, dessa parte aí, porque eu acho que ela é bem legal, assim. Foi bem massa. Dos integrantes ali, foi bem massa. Do pessoal. Cara, foi tanta gente, porque naquela época... Tá, cachorro. Naquela época não tinha aquela firmada assim, já não vamos montar uma banda. Pra mim era brincadeira, sempre foi brincadeira. Meu hobby mesmo que eu gostava era os vídeos e tudo mais. Mas eu gostava também da música, gostava de participar, gostava de ver aquele processo. Eu gosto de ver o processo de criação e ele finalizado das coisas, né? E na música não era diferente. Então, quando começou a fazer, foi firmar mesmo de ter banda ali com a Madame, né? Em 2019, tanto que eu já tinha até desistido. Mas foi um processo bem corrido pra mim, assim. Eu confesso que eu não tenho muita lembrança de como é que foi as coisas, porque pra mim era tudo uma brincadeira, não era uma coisa que ficou travado na minha cabeça, assim, não, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu lembro que eu fazia as aulas, nas aulas lá tinha... As aulas eram com o professor Luiz Edson, né? Luiz Edson, que já é falecido. Já é falecido. Mas é um cara que Nossa, me ensinou muito. Era muito legal. Muito gente boa. Ele era muito participativo. Qualquer coisa que quisesse fazer, ele aceitava e vamos junto. Mas na época os integrantes, quando tu começou, que foi o Quebrando Regras lá, que foi os primeiros colegas ali que fizeram a banda, era o tu, o Lorenzo... Não, esse era a Cal já. O Lorenzo, ele até participou da Quebrando Regras, mas ele ficou um tempinho só. Eu lembro que inicialmente era um gurizão que tocava bateria lá junto com o Sr. Luiz, que eu não lembro o nome dele. Depois foi o Thiago, que tocava baixo. E aí o Sr. Luiz tocava e cantava. E aí era mais com o pessoal da pessoal própria da música, escola isso. ali, né? Aí o gurizão não quis mais tocar bateria, daí eu falei com o Lorenzo gostou da ideia, tocou um pouco, a gente ficou, acho que, menos de 2 meses, talvez. É o @Peixe Lorenzo, dá uma olhada lá. Depois fez os vídeos também, né? Faz uns vídeos massa. Então... E aí, depois que eu lembro disso, eu saí de lá, a gente fez a Caos. Daí entrou a Caos. Daí foi que daí foi foi e ainda tinha o canal ainda? Tinha, fazer os vídeos ainda. E fazia muita coisa. Eu estudava, fazia o canal, os vídeos, editava, cuidava da banda. Tinha que fazer karatê, e ainda jogava. Menor aprendiz. Não é pra qualquer um, ele não é igual. Não, eu chegava do karatê, a gente chegava, o Biel fazia junto, né? Chegava do karatê, era 9, 10 horas da noite em casa, eu virava pra fazer os vídeos, tava de manhã na escola e assim ficava. E assim... É que quando tu gosta, tu não dá bola. Dormi 3 horas essa noite. Ainda mais, né, com 15 anos também, 13, 14 anos, não sentia nada.
do peso da... Tá, mas continua ali, daí vocês montaram a Caos daí, que aí sim entrou Isso, Lorenzo, o Marcelo e o Lucas. Né? Isso. Aí foi nós 4 e ali sim, né? A gente montou foi uma banda que daí a gente ficou um tempo, né? Mas, que nem eu falei, nunca foi minha intenção, assim, tipo, fazer música, ter que ir uma banda. Tanto que quando eu entrei pra Madame também não era minha intenção. Eu gostava de fazer as coisas por gostar de fazer, e os vídeos eu gostava de fazer, então eu não sentia que eu tava trabalhando pra mim, sentia que era trabalhoso, apesar de que passava 4, 5 horas editando vídeo às vezes, mas era uma coisa que não era, mas eu gostava de estar junto com os guris, gostava da gente fazer um som, a gente começou, gravou, fez umas 3, 4 músicas autorais na época, que era meio aborto elétrico assim, e aí foi seguindo, só que daí depois eu me desvencilhei na verdade... Eu não lembro se eu não quis mais tocar com os guris. Eu acho que já vai entrando naquela fase tu já tava com quase 18 anos, tu já tinha passado aquele processo do aprendiz, tu tava trabalhando já daí na empresa lá como no marketing, né? Eu acho que foi um pouco antes isso. Eu acho que eu comecei a desvencilhar da banda foi um pouco antes, porque eu lembro que ainda toquei mais umas outras bandas ali pra brincar, toquei até em banda sertaneja na época lá, que também era conhecidos do professor Luiz. E aí, depois de sim, que daí eu saí, que eu não quis mais. Que daí eu realmente não toquei mais. Daí eu lembro que eu fiquei só na escola. Levou um tempo ainda até vir a parte de trabalhar na Unidasul e tal. Que daí eu sempre continuei com os vídeos. Sempre continuei fazendo os vídeos. Fiquei só nos vídeos. E aí sim que eu peguei depois pra trabalhar na Unidasul. E aí, depois dessa fase de trabalhar de aprendiz, trabalhar na empresa, na área de marketing, tudo, foi a chave que mudou muita coisa na tua vida, que foi a entrada no quartel, né? Foi a decisão de entrada no quartel. Então conta pra nós um pouco essa parte do quartel também, e aí a gente vai seguindo. Tanto o marketing quanto o quartel era uma coisa que eu tinha muita expectativa. Eu já comentei, que era uma coisa que era uma expectativa muito grande em mim, no marketing. Eu sempre quis trabalhar com marketing, desde que eu comecei a fazer os vídeos. Quando eu comecei a pensar, que lá no segundo ano, terceiro ano, primeiro ano, tu começa a pensar o que eu vou fazer na minha carreira, o que eu vou fazer na minha vida, que faculdade. Lá na minha cabeça sempre teve publicidade, propaganda, marketing, tudo, qualquer coisa que envolvesse isso, design gráfico. Que envolvesse criação. Edição de vídeo, que tivesse a ver com criação, que era o meu forte. E eu tinha uma expectativa muito grande porque eu nunca tinha trabalhado com marketing. Nunca tinha trabalhado numa empresa que tivesse um setor de marketing, nada disso. E aí, no menor aprendiz lá, eu tava trabalhando junto com a Marga, que até hoje eu tenho uma paixão imensa pela Margarete. Junto com o César também, que é um irmãozão meu. E quando eu cheguei no marketing, quando o Rafael... Foi muito rápido, assim, que eu lembro que eu fui efetivado na empresa, daí eu fiquei 4 meses trabalhando no arquivo com a Marga e o Rafael me convidou para trabalhar no marketing. E eu tava com uma expectativa muito grande, só que eu continuava fazendo os vídeos. E eu tinha uma expectativa maior ainda com os vídeos, porque naquela época tava começando a surgir aquele negócio de fazer live stream, tinha um monte de gente crescendo com isso. Foi bem na época dos reacts, começou a se bagunçar meio assim a plataforma, mas começou a aumentar de pessoas, então tipo, ganhar 100 mil visualizações já não era uma coisa tão difícil. E era mais fácil de crescer. E eu lembro que quando eu cheguei no marketing, eu fiquei completamente feliz. Eu disse, meu Deus, agora fechou tudo, né? Agora eu faço meus vídeos, trabalho com um negócio que tem tudo a ver com os vídeos e criação, vou aprender um monte, vou melhorar muito e segue a vida. E aí começou a ver que não era assim, que coisa, é isso aqui só? E aí até hoje eu não sei o que eu esperava, né? Tu esperava que ia fazer uns filmes lá. Eu não sei. Senhor dos Anéis. É genuíno, eu não sei o que eu esperava naquela época. Eu não sei qual é a expectativa que eu criei, que nem eu sabia dizer qual era a expectativa. Sabe? E aí começou a dar aquela baixada, assim, de tipo, putz, eu não quero mais fazer isso aqui. Eu quero fazer meus vídeos, eu quero fazer minhas lives, o pessoal tá tudo lá, podia estar focando nisso, eu ganhava praticamente a mesma coisa que eu ganhava lá com os vídeos, então pra mim não fazia sentido, sabe? E aí eu lembro que eu conversei isso com o Rafa e ele foi bem legal na época, assim, que ele pegou e falou que eu tinha que fazer o que eu sentia de fazer. Só que nessa época, uma outra coisa que já estava acontecendo era que eu comecei a ter muita crise de ansiedade. Naquela época eu tava só que
Ninguém conversava sobre isso em 2017. Ninguém falava. É muito raro tu ouvir alguém falar sobre depressão, crise de ansiedade e tudo mais. E ao mesmo tempo tinha aquela possibilidade de entrar pro quartel. Então, como eu me decepcionei com uma coisa e eu gostava de outra coisa, porque eu sempre gostei de guerra, aquela coisa toda e tal, e antes de tu entrar no quartel, essa é a mentalidade que tu tem, né? Tu acha que tu vai pilotar helicóptero, tanque, dar tiro, matar gente. Dar tiro, estratégia de guerra, vamos lá. Pá. Essa é a mentalidade que tu tem. Mas às vezes, nem era só sobre isso, porque eu sabia que não era assim, né? Mas a minha cabeça tava naquele mundo. Daí eu tava com essa expectativa, assim, do exército, e como eu me decepcionei com marketing, eu olhei e disse, pô, pode ser uma oportunidade, né? Mas se eu tivesse a mentalidade hoje, eu teria feito diferente, mas não pelo que aconteceu. Mas vamos lá, eu já tava entrando já tinha uma crise de ansiedade, de certa forma eu me decepcionei com alguma coisa da vida, que é normal de criar expectativa sobre as coisas, principalmente quando o cara é muito novo, não tem noção de como é o mundo lá fora das coisas, o cara cria mais expectativa do que normal sobre as coisas. E o exército foi uma parte da minha vida onde eu tive que ficar muito longe de tudo. Fiquei longe dos vídeos, eu fiquei longe da família, eu fiquei longe dos amigos, eu tive que abdicar de muita coisa da minha vida pra estar lá dentro. Porque tu passa muito tempo lá dentro. E quando tu foge de tudo que tu gosta de fazer, e não que eu não gostasse, porque os primeiros meses foram massa, eu curti muito os primeiros meses, tu aprende muita coisa lá, sabe? Que envolve a parte militar, né? Que é isso que eles vão ensinar. Então eu aprendi muita coisa, a gente fazia campeonato de desmontar e montar fuzil, aquelas coisas todas. Então foi bem legal, mas depois que passou essa parte pra mim, a gente ficou só naquela parte de tirar serviço, de ficar às vezes 24 horas lá. Entra na rotina, no trabalho. Isso, só que tu emenda daí outro dia de trabalho, digamos, tu fica 24 horas hoje até as 8 horas da manhã, de amanhã, e fica até as 4, até as 5. E aí tu vai pra casa, no outro dia tu pega serviço de novo e assim tu fica. Então tu ficava, sei lá, menos de um dia em casa na semana, 2 dias em casa na semana. E aí eu ficava muito longe. E inicialmente pra mim tava normal, não tava gostando, eu sabia que eu não ia seguir aquilo lá, mas tudo bem. Só que começou a dar muito tempo pra pensar. Quando tu fica trabalhando de guarda, ou quando tu fica trabalhando lá no plantão, as coisas que tem, tu não faz nada. Tu fica observando as coisas e fica lá parado, e então tu dá espaço pra cabeça vazia trabalhar. E aí foi onde aprofundou, né? Lá se aprofundou muito a parte, e eu lembro que quando eu saí também, que eu comentei, eu nem falei que eu tava em depressão em nenhum momento. Foi quando eu conversei com um sargento lá, que até hoje eu converso com ele até hoje, que é o irmãozão. Tá, mas vamos, antes de tu falar dessa parte da depressão, vamos voltar lá pra que fique bem, porque eu acho que tem 2 pontos bem importantes ali, né? Que tu vinha falando ali. O primeiro é a questão da ansiedade de querer ver alguma forma de fugir daquilo que não está te satisfazendo. Por exemplo, tu estava lá no marketing, tu tinha uma expectativa muito grande, tu sentiu que aquilo ali não estava te satisfazendo, e disse, então eu vou ir pro quartel. E aí tu quis preencher aquela insatisfação com uma outra coisa que tu não tinha a mínima noção do que era, do que iria acontecer. Então, mas era uma opção mais plausível na época. Era o que estava se apresentando naquele momento. E era uma coisa rápida, porque eu lembro que eu saí em dezembro e ia iniciar em fevereiro no exército. Então eu tinha que decidir rápido, porque eu já estava começando os processos de seleção. Então, na minha cabeça já estava meio que autodecidido. Não, mas eu quero deixar isso bem focado, assim, sabe? Essa parte de querer preencher algo que não está te satisfazendo com uma outra coisa que tu não sabe o que é, mas que tu imagina que aquilo ali sim vai te satisfazer. Sim. Esse é um ponto que com certeza leva a um processo de decepções e que amplificam esse estado de ansiedade, sim, até se tornar a depressão, que foi o que aconteceu contigo lá na época, né? E aí sim, pode... Isso sim. Isso foi o principal, né? De botar uma expectativa em cima de alguma coisa, já tá decepcionado com outra, e aí eu vejo muito, uma coisa que eu compreendi muito dentro da medicina, foi o fator de fugir do que eu realmente era. Porque eu não sou um militar, não tenho nada militar, meu, sabe? Eu gosto, eu acho muito legal, tenho
eu compactuo com a ideia, eu acho bonito, me emociono com coisa que envolve militar que voltou da guerra, coisa do tipo, mas eu não tenho nenhum interesse em seguir isso. Minha área é totalmente criação. E pra mim o que amplificou muito essa parte era realmente eu não tava tendo espaço pra fazer o que eu gostava de fazer, porque quando eu comecei a ir pra lá, eu já não tinha mais tanto tempo pra fazer os vídeos. Igual eu não- fazia vídeo, tocava banda, fazia o estudo, fazia tudo. Daqui a pouco tu não tem Nada do disso. que eu sempre não fiz. Não tem condições de fazer nada, tu só tem que ficar parado, plantado igual É. uma samambaia esperando o tempo passar. É isso aí. E aí abre Pra quem espaço. é muito ativo assim, E aí foi o que tu falou, que é o segundo ponto que eu quero pegar. É o quanto tu sair daquilo que te preenche começa a te tornar vazio. Nossa, E aí total. tu busca uma outra coisa pra te preencher que te torna mais vazio, Que não adianta. porque simplesmente não é aquilo que é a tua essência, aquilo Isso. que te preenche realmente como ser humano, né? E aí nesses momentos que tu tava lá de serviço, com a cabeça à mercê de um monte de pensamentos que começaram todo. a te atropelar e te levar em direção a mais vazio ainda. É. né? Acho Não, que com certeza. é muito por Tu- aí, tu né? começa Cara, que a- nem tu falou, pô, a minha cabeça tava lá, com muito tempo parado lá, o que eu fazia? Pensar bobagem. Pensar bobagem. né? Começava a pensar bobagem. Ia cada vez mais longe da família, não via a família, não fazia o que gostava de fazer, não saía com os amigos, porque tu começa a ficar muito naquela energia de querer ficar pra baixo. Eu já tô pra baixo, então ficava cada vez mais. Só tinha espaço pra isso naquela época. Mas onde começou a me pegar mesmo foi inicialmente que eu não consegui criar os vídeos. Porque eu tentei manter os vídeos ainda. Ainda tem vídeos naquela época lá, tanto que tem vídeo no canal que eu tô careca, que eu tô, sabe? Então, naquela época eu tentei continuar, mas não deu certo. E foi bem numa época onde o canal tava bombando mais do que o normal. Que foi quando eu fiz os vídeos do Top, 2017. É verdade. Então, foi bem numa época que o canal tava indo muito bem. E naquela época lá, bom, tinha sido convidado pra participar de um monte de evento em São Paulo, um monte de coisa, e cancelei tudo por causa do quartel. Fazer o exército. Então, aí já misturou mais uma mágoa de uma coisa que eu demorei 5 anos pra mais pra conquistar. E aí quando eu conquisto, eu tenho que... Tem que abrir mão em É. função E de... a ter que sensação de ficar- tá perdendo tempo, perdendo dinheiro. também. Nossa! De perder tempo. Porque pra mim, naquela época, eu tava morando com o pai e com a mãe, então não me preocupava com o dinheiro, né? Nem momento do vídeo, assim, que eu fazia os vídeos, eu tinha dinheiro em mente. O dinheiro foi... Tanto que todo o dinheiro que entrava eu usava pra comprar equipamento pra continuar fazendo vídeo. Era totalmente voltado pra aquilo. E... né, essa parte ali foi o que amplificou muito a parte da depressão. E aí tu tá longe da família, tu tá longe dos amigos, porque eu fiz amigos lá, sabe? Fiz amizades lá. Tem pessoas lá que até hoje eu converso, mas era muito diferente do que eu tinha, a mentalidade do que eu tinha. Então começou a amplificar aquele negócio de... Eu nem me colocava em depressão, porque até então eu não ouvia falar sobre isso. Já tinha escutado alguém falar que tinha e tal, mas nunca tinha entrado nesse assunto, nunca tinha ido atrás disso. E foi quando eu conversei com o sargento lá que daí eu fui fazer a consulta e a tenente lá falou que eu tava em depressão. E aí foi. Aí a gente entra numa fase e num processo que repercutiu muito na família, né? Porque uma das coisas que a gente aprende assim com a depressão, né? É de que quando alguém da tua família tá em depressão, não é só aquela pessoa que tá doente. A família toda adoece junto, né? Mas a gente quer falar muito ainda desse assunto de depressão e tudo, porque eu acho que é um assunto que merece um cuidado especial, é um assunto que merece a gente debater e falar e abrir, porque muitas e muitas pessoas sofrem disso, né? E infelizmente ainda, talvez um pouco menos, mas ainda se enxerga muito a depressão como doença de vagabundo. O que, nem sei se é bem pesado esse tema de depressão. Muito. Até onde você consegue levar ele pra conversar contigo ou com quem tá em depressão, né? Mas qual foi o ápice, assim, tipo assim, numa crise de ansiedade profunda, o que você sentia, como você se identificou a ela, que ela se expressava, e no momento de depressão profunda, assim, o que você sentia, o que você queria naquele momento, assim, pra pessoa daqui a pouco que tem, conseguir se identificar, eu tenho isso também, alguma coisa do tipo.
Tá, pois é, então, o que acontece? Eu em nenhum momento me autodiagnostiquei como depressão. Pra mim, eu nem levava como uma doença. Eu não tinha isso. Mas eu fui vendo aquilo crescendo conforme foi passando o tempo. Eu tinha cada vez menos vontade de estar lá no exército. Eu tinha cada vez menos vontade de conversar. Eu tinha cada vez menos vontade de sair do lugar. Tinha vezes... Só que o exército era uma coisa meio brutal. Então, se tu não for pro exército, tu vai preso. Tu não tem escolha, entendeu? Se tu não cumpria então, que tá lá... Tu tá lá, então tu tem que ficar lá, sabe? Então, era um negócio meio brutal, assim, de acordar, às vezes de manhã, e falar, eu não vou, e acordar chorando, porque eu não quero ir, mas eu tenho que ir, então bora. E aí, ficava lá, fazia tudo... Fora que tem... E aí começa aquela questão de, tipo, tu tem muita coisa pra fazer e tu não quer fazer nada, e eu não sentia vontade de fazer nada. Então, quando eu pegava o serviço que eu ficava parado, eu começava a pensar bobagem. Por que eu tô aqui? Começou a me pegar... por isso que eu digo que pra mim foi muito importante. Eu não me arrependo de ter ido. Hoje eu falo que eu faria diferente, mas eu sei que eu provavelmente não faria, porque a mentalidade que eu tinha naquele momento, eu escolhi o que era melhor pra mim naquele momento. Então, começou a me pegar muito com o passar do tempo, aquelas coisas de tipo assim, meu aniversário, eu tava lá. Então eu nunca dei bola pro aniversário. Hoje eu não dou bola. Não tem esse apego com o meu aniversário. Tenho apego com o aniversário dos outros, das pessoas que eu amo, mas com o meu eu não tenho apego. Com datas específicas, Natal, Ano Novo, essas coisas. Mas lá dentro, quando eu tava lá, essas datas eram importantes. Então eu começava a pegar... Porque tu não tava presente. Porque eu não tava com a família. Datas, exato. Entendeu? Então começou a pegar nesses detalhezinhos pequenos, de coisa assim, que às vezes eu olhava, a gente tava lá e eu via as luzes, tipo, do morro, das pessoas em casa, e eu pensando, o que eu tô fazendo aqui, velho? Podia estar em casa, de boa, quentinho, sabe? Conversando com o pai, com a mãe, brincando com o cachorro, com o Toby. Mas aí tem uma questão importante pra complementar, né, cara, que tu tá falando assim, e eu acho que é bem isso. Não é a data que é importante, não é o local que é importante. Não é as pessoas. É as pessoas que estão contigo, né? Isso é uma coisa que eu sempre digo assim. Não existe uma data especial. A gente até pode dizer que o Natal é a data mais especial do ano. Mas se tu tirar o Natal daquela data especial do ano e manter a reunião com aquelas pessoas que tu ama naquele dia do ano, ela vai ser tão especial quanto. Claro, né? com certeza. Então, como a gente diz aqui, gaúcho, né, cara, que o importante do churrasco não é a carne. A carne do churrasco é um complemento. O importante é estar com quem tu gosta, estar conversando, né, ouvindo, escutando, falando, dando risada. Só pra fazer um adendo, né? O teu pensar bobagem, quando você pensa bobagem, fica muito vago. Né? Então. Mas teu pensar bobagem, o que é a bobagem? Então, que eu ia chegar. Foi se amplificando isso, que nem da tua pergunta antes. Foi se amplificando, conforme foi passando o tempo, aquilo foi ficando cada vez maior. Então os pensamentos começavam a ser cada vez mais intrusivos, piores, de pensar em suicídio, em pensar em coisa do tipo, porque eu não tinha opção. Ou eu ia preso, por não querer ir fazer as coisas do exército, ou me matava. Essas eram as únicas duas opções que eu tive quando eu cheguei num ápice, assim, que eu não queria mais estar lá. Que tu enxergava. Que eu enxergava lá, porque eu não tinha mais opção. Pensar em suicídio no quartel com uma arma. É fácil. Fácil. Facílimo. Facílimo. É muito perigoso. Tanto que quando eu tava lá na guarda, que eu lembro que eu conversei com o sargento, ele na mesma hora me afastou. Só que em nenhum momento eu falei pra ele, chorando ou coisa do tipo, eu falei assim, eu quero fazer isso porque eu não quero mais estar aqui. E eu olhando no olho dele, simples assim, normal. Porque realmente, tipo, todo o brilho, toda a vontade de estar vivo tinha sumido já. Porque eu não via minha família, eu não fazia o que eu gostava de fazer, eu não tinha mais amigos, a guria que eu namorava na época me largou. Então, tipo, foi uma mistura de um monte de coisa que pra mim foi pro limbo, não tinha mais nada, sabe? Mas eu acho que é um procedimento padrão, cara. Porque, tipo, nada vai só um adendo assim. Tu vai fazer um curso de NR35, tu vai trabalhar em altura, você trabalha sempre em dupla, né? E aí o cara que tá contigo, antes, um troca com o outro, conversa do dia a dia ali pra saber como é que tá a pessoa. Se a pessoa fala, minha mulher fez isso, o cara já tá meio deprê, cancela ali a atividade e não sobe mais ninguém. Porque o risco da pessoa subir e tá lá na depressão e simplesmente se atirar. É maior. Não, com certeza. Então, se o tenente, se o sargento já escutou e tu falou, e já viu no teu brilho, eu falei, parar.
Né? Agora aqui Foi isso que ele retira. fez, né? Na verdade foi até um pouco mais, mas daí é um negócio que eu acho meio pessoal, assim, de comentar das conversas que a gente teve, que envolve a família dele também, de casos ali de depressão, que ele já tava mais ligado. Por isso talvez que ele tenha tido essa atitude de já Exato. na hora tomar uma atitude, Isso. né, pra evitar que algo pior acontecesse. Tanto que eu lembro que eu passei aquele dia na enfermaria. Ele me levou pra enfermaria e eu, porra, entre ficar lá no frio, me fudendo na chuva, vou ficar aqui, né? aqui. Coisa bem boa. Tomei um cafezinho, fiquei de boa, dormi, acordei no outro dia, beleza, vamos pro hospital. E aí lá foi onde a tenente, na verdade, ela não me diagnosticou com depressão. Ela simplesmente me disse que eu precisava passar um tempo em casa, que não era legal, que eu não tava com uma cabeça muito legal pra estar participando das atividades. E me deu um remédio, que eu não sabia o que era. Eu não perguntei, então, né? Tomei esse remédio, tô de boa. E aí, na verdade, teve essa consulta com ela, e aí depois passou pra uma outra. No mesmo dia, se não me engano. Eu fiquei o dia inteiro lá. Ficou o dia inteiro. É. Que fui embora pra casa bem de noite. E aí ela passou pra uma psiquiatra. E aí foi o que ela falou, assim, olha, tu tá com um indício de depressão, o ideal é que tu não tome esse remédio, tome esse. E aí foi quando me deu aquele baque, assim, a gente falou, mas o que é depressão? O que é isso? A gente falou, tá, beleza. E aí eu comecei a ver o sinal das coisas, assim, E sabe? teve assim, tipo, algum momento, tu vai pra casa e tu pensou, falei, pá, mas e se eu quiser voltar, eu já não posso? Tipo, posso Não, eu não voltar? queria voltar, eu agradeci. Eu agradeci. Quando ela falou que eu ia ficar 20 dias em casa, eu tava dando graças a Deus. E eu ainda tinha, apesar da gente estava sempre dentro da religião, da mãe sempre ser da Umbanda, do catolicismo, daquela coisa toda, eu não acreditava, né? Nunca acreditei em religião, nunca tive aquele apego. Eu ia, gostava de estar lá. Por algum motivo, eu não sabia porquê, eu gostava de estar lá. Mas eu não é que eu não acreditava, eu só não compactuava com aquilo. Sim, não achava que aquilo fizesse ia fazer alguma diferença pra mim. ou fosse necessário. Isso. Mas é legal, a gente falou bastante de depressão e para quem quiser saber mais dessa história e mais a fundo tem o livro, né? aqui. Chá da Vida, que conta bastante dessa história, dessa trajetória, dessa passagem, então adquiram, tá lá na Amazon. Mas eu quero que a gente entre agora numa vertente que é o que vai dar virada de chave na vida do John, que é justamente a chegada da espiritualidade na tua vida. Tá. A chegada não da religião, porque como tu disse, a religião tu já tinha da parte da mãe, Sim. da tua mãe, que a Fábio sempre foi da Desde parte da pequeno, Umbanda, né? e eu sempre fui da religião católica, né? Mas realmente, em que momento que tu decidiu se dar uma oportunidade? Porque depois que tu saiu do quartel, foram mais alguns meses ali que foram bem complexos, Sim, bem pois até turbulentos. pra poder responder a pergunta dele que ele Outra coisa fez. também, assim, tu tá gripado, toma esse remédio aqui, tu sabe que em 7 dias pra aí já passou. Tá com, vamos supor, catapora, 3 semanas, tomando aqui, fica cuidado, passou. E a depressão? Aí que tá. Como é que vai correr, né? Que eu vou responder a pergunta dele. Ela deu os medicamentos. Eu lembro quando eu cheguei em casa, assim, eu ainda te falei, tipo, eu te falei isso, e aí tu me perguntou, tá, mas o que tu sente com isso e tal, né? E que a gente conversou e foi, pô, beleza, aconteceu. O que eu lembro quando eu fiquei em casa, a situação piorou muito. Porque quando eu fiquei em casa, eu fiquei com vergonha. Você fala, o que eu tô fazendo? Por que eu tô com isso? Não tenho nada, não tem motivo nenhum pra estar com isso. Porque talvez todo mundo comece a te olhar diferente, né? Exato, é automático. E tu sente isso 10 vezes mais. Porque quando tu tá numa depressão, e eu acho que é importante a gente dizer que é uma doença, não é um sentimento, é uma doença, é uma coisa neurológica, né? Então, tu acaba desenvolvendo várias outras coisas, que é comportamental, sentimental, principalmente. E eu lembro que eu tinha muita vergonha de estar dentro daquele mundo, só que eu não conseguia sair dele. E cada vez mais eu me aprofundava dentro daquilo. A medicação, ela fazia o efeito, eu não sou contra, eu acho que é importante tomar medicação, mas ela ajuda pra ela ajuda caramba. muito, né? Porque é um complemento de tudo, mas pra mim, naquele momento, não estava fazendo efeito. Nas primeiras semanas, no primeiro mês, vamos dizer assim, não fez efeito. Que efeito que ele devia fazer? Ele devia aumentar a produção de serotonina, né? Ajudar na produção de serotonina, que era o que eu tinha em falta, neurologicamente. Só que não estava adiantando. E aí eu voltei pro médico, ele me deu um mais forte e aí eu virei um zumbi. Eu tava tomando na época um remédio para alucinação.
que eu tava falando que eu tinha muita raiva, que eu ficava muito brabo e tudo mais, que eu tava tendo que precisava tomar um remédio mais forte, que era um remédio pra alucinação. E aí eu virei um zumbi. E aí realmente, foi uma época da minha vida onde eu senti diminuir, mas também não sentia nada. Basicamente, tu não vai sentir triste, mas tu também não vai ficar feliz. Tu vai sentir nada, era um limbo, era uma coisa, sabe? Então, só que o comportamento, o hábito da depressão continuava. Aquela coisa de não querer levantar da cama, de não querer fazer nada, de não querer conversar, de não querer participar, não querer comer. Então esses remédios têm muitos esses efeitos de tu perder sono, ou tu ganhar muito sono, ou tu comer pouco, ou tu comer muito. Então tem sempre dependendo da pessoa. Eu não tinha sono e não comia nada. Então foi uma época que eu cheguei a bater 50 e poucos quilos, uma coisa assim. Tava Cresceu muito. seco. E aí, imunidade baixa, aquela coisa toda. E engraçado, também era uma época que eu tava namorando, por incrível que pareça. E eu me lembro também que além dessa fase dos remédios muito pesados ali, que tu ficou realmente, parecia um The Walking Dead. Não sei se tem relação. Mas que aí a gente decidiu procurar um outro médico, né? A gente procurou um médico particular, porque viu que os médicos do quartel ali não estavam dando a importância que devia, né, para aquilo ali, ou não estavam encontrando o fio da meada para dar essa importância. E a gente começou a consultar com um médico particular na época, né? E aí entrou a questão da outra medicina, né? Foi quando... Como é que é o nome dele? Eu não lembro o nome dele. Putz, eu não lembro. Eu sei que tu começou a consultar, teve consultas. Foram 3 consultas. E ali tu teve um... Sabe, parece que teve... Opa, peraí. Só quando dá uma respirada, assim... Ele alinhou um pouco os pensamentos. Nossa, ele me quebrou no meio. Esse aqui só dá uma alinhadinha aqui. Ele me quebrou no meio quando ele me fez uma pergunta. Ele ficou 40 minutos me ouvindo. Só ouvindo. E ele me fez uma pergunta. Ele falou, tá, mas tu acha que tu realmente quer morrer? Ou tu acha que tu precisa conversar? E eu... meu cérebro... E aí, durante a depressão, isso é mais complicado ainda, porque tu fica com raiva quando alguém nega teu sentimento. Quando tu tá sentindo aquele... Porque é uma coisa inexplicável, velho. É tipo assim, tu acordava com dor. Uma dor de sentimento, como se tivesse matado alguém que tu ama e tu não sabe explicar de onde é que vem aquele troço. Mas ninguém morreu. Não aconteceu absolutamente nada. E quando acontecia alguma coisa ruim, tu não sentia nada. Quando alguém, tipo... Que nem quando eu terminei um relacionamento que eu tinha com uma mulher que eu gostava muito naquela época, eu não senti nada. Totalmente frio. Porque que era aquilo ali comparado ao que eu vim vivendo já? Então, sim, tipo, tu não sente. Só que agora, o que tu cria na tua cabeça é uma coisa muito mais forte. O que eu criava naquele momento de dor, de não querer estar vivo, de estar incomodando. Mas será que eu tô fazendo tal coisa com não sei quem? Será que meus pais estão pensando nisso? E aí tu fica criando milhões de coisas. E aquilo ali dói mais do que realmente coisas palpáveis. Porque ela não é uma coisa que tu vê, que tu sei, que tu pega. Ela é totalmente criação tua, sentimental tua. Tá na mente, né? Isso, exato. Hoje a depressão, a gente sabe que ela é uma doença muito grave e que ela rompe conexões neurais, né? Além da falta de serotonina, ela acaba causando rompimentos neurais, assim, né? É uma coisa de genética, de ligações nos teus neurônios que uma pessoa normal constrói as sinapses de interação, as sinapses de reflexão, de felicidade, de humor, de constância, de saber lidar com as situações da vida, né? E aí eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa dessa parte do que tu sentiu, acho que já falou bastante. Não, acho que... Mas vocês têm alguma dúvida? Não, acho que pra onde vai agora é o que eu quero saber. Eu também quero falar disso, pra onde foi, né? Isso. Porque isso é importante, assim, de valorizar primeiro a união, né? Que eu acho que não precisa ser separado. A união daquilo que a medicina, como ciência, traz, né? A medicina tanto do psiquiatra como do psicólogo, né? Que auxiliam, sim, nos processos de cura das pessoas. Sim. Mas o quanto é importante também buscar um complemento, né? Que aí entra aquilo que eu perguntei lá atrás, lá, que é
mas eu achei que foi muito bom ter continuado desenvolvendo toda essa parte dos sentimentos e falando ali, que entra a parte da espiritualidade. Sim. A parte da busca da consciência de quem eu sou, para preencher aquele vazio lá atrás, que se iniciou lá quando tu deixou de fazer aquilo que tu realmente amava, né? Tu realmente ama, vamos dizer assim. Então, aquele vazio que ficou lá atrás foi aumentando, causando a doença. Isso. E aí tu entrou num processo de degeneração de todos os teus sentimentos, teus sentidos, até chegar num ápice de pensar em suicídio. Que foi a parte mais pesada desse processo todo. E aí começou os processos de busca de auxílio através da medicina convencional, com as medicações, com os médicos. E isso te trouxe opa, peraí. E aí entrou um complemento que eu acho que fecha todo esse processo de evolução, Sim. de cura, que é a medicina da ayahuasca. Junto com a espiritualidade, né? Isso. Então, o doutor, que eu não tô conseguindo lembrar o nome dele agora, quando ele me fez essa pergunta, ele me colocou uma pulguinha atrás da orelha. Me plantou uma sementinha na cabeça. E ali, desde aquele momento, eu comecei a conversar mais com uma pessoa que eu não posso deixar de agradecer, que é a Glória, que é uma irmã pra mim. Até hoje a gente se fala um pouco pela correria da vida. Ela tá morando nos Estados Unidos, então foi fazer a vida dela. Mas ela foi um ponto muito importante porque ela me ouvia. E uma das coisas que eu mais precisava naquela época era me ouvir, porque quando tu tá nessa fase, tu escolhe uma pessoa que é quem tu vai contar tudo. Sim. Existe uma pessoa que tu tem a plena e total confiança de contar tudo pra ela. E a Glória era essa pessoa. Porque ela sempre me ouvia. E a Glória eu agradeço, porque até hoje eu tenho salvo no meu celular uma mensagem que ela me mandou, né? Eu não conheço, nunca vi, não sei como ela é fisicamente, a fisionomia dela, mas ela é sim um anjo, porque ela me mandou uma mensagem uma certa noite lá me avisando, olha, vai lá, corre agora lá falar com o Guilherme. Porque naquela noite eu acho que tu tava inclinado a pegar aqueles medicamentos todos e tomar todos de uma vez. Né? Aquele dia eu tava decidido que eu ia fazer. Então, quando eu digo que Deus age na vida da gente através de anjos e espíritos, eu não tô falando só do mundo espiritual, cara. Eu tô falando do Luiz, eu tô falando do Guilherme, eu tô falando das pessoas que estão do nosso lado. Sim. Né? Mas a gente precisa estar atento aos sinais, né? Então ela foi realmente uma pessoa muito especial aí nesse processo todo. Né? Foi. Nossa, tá louco. E, bom, daí eu lembro que depois que passou esse período, a gente fez a segunda consulta com o doutor, daí ele já falou um pouco mais. Pra te ser sincero, a segunda e a terceira eu não lembro muito o que a gente conversou. Eu lembro que foi coisa sobre a vida, assim, que ele contou até que ele também foi tenente do exército, e foi médico tenente do exército e tudo mais, e falou sobre muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Ele falou muito também, nas duas. E foi muito importante pra mim, porque eu lembro que eu não via nenhum sentido naquilo, eu não tava vendo por que fazer terapia, isso não tava me ajudando, mas só que eu vi que eu saí da terceira terapia e já tava querendo sair. Eu tava querendo conversar com os amigos meus, já tava tendo uma certa melhora, já levantando da cama, já tava fazendo mais coisa, né? E tem uma frase que tu me falou no carro, eu me lembro bem desse dia que a gente tava voltando lá da quarta terapia. Foram três consultas. 3, da terceira. Que tu me olhou e disse assim, eu acho que eu já tô conseguindo conversar comigo mesmo. Que trica. E eu falei isso, eu não lembro. Eu não sei se eu cito no livro isso, mas agora me veio essa lembrança. E eu sei que me deu uma coisa por dentro, se me deu um arrepio, eu disse, gratidão. E a partir dali é que se iniciou, acho, o processo, né? Eu não sei se eu conto no livro ou não, mas eu me lembrei agora disso. Que foi muito legal, assim. Isso foi massa. Eu lembro que, tipo, quando tu comentou, vocês já estavam indo, já tinham ido, mas eu já tava um pouco melhor, eu já tinha levantado um pouco mais, a medicação que eu tava tomando tava errada. Eu falei, não, sim, ele mudou, né? Jamais pode misturar essas duas, porque senão tu vai dar um pane cerebral, não tem como. Aí ele falou assim, o que tu precisa é isso. Toma esse aqui, eu continuei tomando um remédio lá, o citalopram, que ele é um pouquinho mais fraco, entre aspas, né? Comparado ao que eu tava tomando, que se alguém entende medicação, eu tava tomando risperidon e outros remédios mais furiosos lá. E aí eu fiquei só no citalopram. E ele falou assim, olha, se tu sentir que tu tá melhorando com o tempo, a gente vai diminuir ele. Ele não vai ser pra sempre. Isso eu posso te garantir, ele falou. Isso eu lembro que ele falou, que eu posso te garantir que ele não vai ser pra sempre. Vai passar. Isso vai passar, não é o primeiro. Eu sei, a gente vai trabalhar junto, a gente vai conseguir. O que tu precisa é conversar, aquela coisa toda. E tá, beleza. E eu comecei a sair.
Só que nessa época também, comecei a fazer aquelas loucuragens de, tipo assim, explodir dopamina em mim, né? Beber. Aí comecei a usar drogas, dei umas ousadinhas de coisa. Deu uma fase ali bem naquela época que tu tava melhorando, é verdade. Principalmente porque eu não tava nem aí pra nada. Eu ainda estava. Eu ainda estava em deprê. Então eu não tinha medo de morrer, não tinha medo de nada. Se acontecesse alguma coisa de ruim, eu não tava nem aí. Sim, eu te pegava lá no Matias, lá. Eu buscava lá no Matias. Então foi uma fase meio punk, assim, mas que fez parte também. Até que eu lembro que durante essa fase vocês conheceram a ayahuasca. Foi bem naquele período que a gente conheceu a ayahuasca. Na verdade, a primeira vez que a gente foi, eu e tua mãe, foi 1º de julho. E aí tu já tava num processo e a tua primeira vez acho que foi lá em setembro. Por aí. E tu que sentiu de ir vendo eles ir, ou foi um convite ou foi uma intimação? Não, foi uma decisão foi uma conversa. Porque... Na verdade foram várias conversas, né, cara? A gente conversava bastante ali, sabe? Mesmo sabendo da situação toda que tava correndo, sabendo dessa fase que ele tava passando ali, de que ele começou... Porque pra nós ali foi meio tipo, mas como é que nós vamos agir com isso? Não, é difícil, é difícil. Ele tava numa fase que ele tava um zumbi, aí mudou o médico, começou a melhorar, e aí nesse começo de melhora ele começou a querer sair, se encontrar com uma outra guria, e aí ele saía, só que a gente sentiu que aquele... Não cheguei a me afundar, mas... mas a gente sentiu que aquele sair dele lá e fazer essas festas e tá saindo, sim... Não era a saída boa, sabe? Porque era bebida, começou a ter envolvimento com coisa de droga. E aí a gente se olhou assim e disse, mas por onde é que nós vamos correr agora? O cara tá querendo morrer. Ele tá vivo, mas ele tá drogado. E aí foi nessa fase que eu e a Fábio a gente conheceu a ayahuasca e a gente começou a ir nas sessões lá e começou a enxergar as coisas de uma forma diferente. E a gente conversava bastante com ele, mas sentia que aquelas conversas tinham muito pouco efeito, ou quase nenhum, ou daqui a pouco dava um efeito, mas já logo em seguida já passava. E eu acho que a conversa mais séria que a gente teve foi um dia que eu olhei pra ele, e isso eu conto no livro, que eu disse pra ele assim, olha, cara, o que tu tem a perder? Tu não tem mais nada pra perder. Tu não quer mais viver, tu não tem mais desgosto pela vida, tu tá te entregando por uma outra coisa que é pior daqui a pouco do que a própria depressão, né? Que é o mundo da bebida, o mundo da droga, faz tão mal quanto. Então o que tu tem a perder? Daí eu olhei e falei, tá, bora. Vamos ver qual é que era. Vamos ver. Caramba, que difícil. E aí o negócio... E aí a gente entra no mundo da ayahuasca. Aí foi loucuragem. Cara, eu não sei nem por onde começar daí. Agora, da primeira vez da ayahuasca, quantas doses você tomou? Quantas doses você estava disposto a tomar? Tipo assim, você aceitou ir. Mas aí você aceitou, tipo assim, eu vou ir até o fim, provar de tudo, e é isso. Não, porque eu nem sabia o que era, não fazia ideia. O pai tinha comentado, a mãe tinha comentado sobre, mas eu não fazia ideia, não sabia o que era lá. Não teve nem interesse de questionar, de perguntar, nem pesquisar, não olhei nada. Na verdade, a decisão dele de ir foi no dia. Foi muito em cima da hora. Foi tipo assim, nós tava saindo pra ir, e aí a gente foi se despedir dele, a gente já tinha convidado outras vezes, ele não quis ir, porque ele ia sempre sair. Aí foi que eu dei uma intimada mesmo, sabe? Fecharam a porta assim, mas e aí o que tu ia perder? Ele deu uma intimada mesmo, daí foi sem saber nada. Não, sem saber de nada. Tanto, mas assim, o que eu mais lembro, que ficou pra mim assim, mais marcado da primeira vez que eu fui, foi o clima, a energia. Porque eu nunca acreditei, nunca dava bola pra isso, pra mim, nada dessas. Era tudo viagem, coisa de jovem místico. Eu nunca dei bola. Aí eu lembro que quando eu cheguei lá foi muito brutal, assim, impactante pra mim a diferença da energia. Se eu chegar num lugar, as pessoas estão todo mundo calmo, tudo bem, minha cabeça tá um bilhão, a milhão. E eu cheguei lá e a primeira pessoa que me recebeu foi o Ricardo.
O Ricardo chegou e me deu um abraço. Eu disse, que é isso, cara? Esse cara tá louco? Que contato físico Que isso? porra? Eu te conheço, cara. Tá maluco? É um abraço com beijo, né? Não, e ele me abraçou assim, E mas, abraço mesmo, cara, é um sabe, abraço, Ricardo, sabe? né? Nossa, cara. Não, hoje eu amo ele. Aquele dia eu tava querendo matar tudo. Esse cara tá me abraçando, cara? Esse cara me conhece. Ele deu um abraço, só que, tipo, cara, foi aquele abraço de amor, assim, aquela coisa que eu até então só sentia da minha família, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, de pessoas que eu convivia. E receber de uma pessoa que eu não conhecia foi um impacto muito forte. E aí eu não sei explicar o que foi esse impacto, eu sei que foi aquela mudança de clima, aquela coisa de mudança de energia, de tá todo mundo bem, todo mundo zen, todo mundo, sabe, né, amor e luz, gratidão e coisa lá. E eu disse, tá, bora. E aí eu fiquei muito tempo, então o resto ele já começou antes de eu tomar medicina. Quando eu parei pra ver que, tipo assim, tinha um monte de gente bem no mesmo ambiente, eu comecei a me sentir bem. Por mais que eu tivesse os pensamentos negativos... Legal, isso nunca me falou. Foi a parte legal, né? Isso é muito interessante, né, cara? A vibração no local já... Isso, vai sair de uma balada rock com cara. Não, e cheio de incenso, aquela coisa toda, que já tinha lá em casa, então já me remeteu àquela coisa familiar, parte da mãe e tal. Chego. Porque tem uma coisa que eu não comentei, que é o que eu falei da parte do cara se culpar muito da depressão, é tu ver as outras pessoas sofrendo por causa de ti. Então te dá mais vontade de querer fazer aquilo. E aí quando eu cheguei lá, que eu vi que tava todo mundo bem, o pai tava sorrindo, a mãe tava sorrindo, tava todo mundo sorrindo, todo mundo bem, eu falei, cara, ruim não vai ser, velho. Alguma coisa que tem. Não vai ser. E a minha primeira vez eu tomei uma dose e pra mim eu dormi, assim. Eu tive muita conexão com um animal de poder, que era meu tigre, que era uma coisa que eu já vinha conversando com a avó. Eu sou curioso, eu tive muito interesse em saber quem é o meu animal de poder, quem ele é. E aquela noite tu tomou um apagão. E eu dormi. A medicina apagou ele. Dormi. Apagou, tipo, dele tomar aquela primeira dose até o outro dia da manhã acordar, foi aquilo ali. Eu lembro que eu acordava em alguns momentos assim, dando umas viajadas, de tipo assim, parece que a minha mão tinha virado uma pata de tigre, e aí foi foi o primeiro impacto que eu tive, que eu falei pra ela assim, é um tigre, né? Daí a avó foi lá, me mostrou que ela já tinha escrito no papelzinho com a data. Que era a avó Sandra, a sogra, né? Ela vivinha, ela é bruxa e tudo mais. E é mesmo, né? Com todo o respeito, né? Com todo o respeito, sua bruxa. Sem medo. Até porque ela fala uns negócios que às vezes a gente, né? Nada acontece. Bruxa. Inclusive ela falou da pandemia, ela falou, mas credo, nós vamos trazer ela aqui, ela vai ser. Podemos anunciar que ela pode ser a próxima convidada. Eu acho que vai ser bem legal. Vocês estão fugindo, dá pra trazer. Mas eu tô com medo. Acho bom vocês ficar comigo. Se eu fosse vocês. Fala, eu continuo. Aí foi que eu tive a primeira conexão, eu lembro que na mesma semana eu fui lá e fiz a tatuagem do tigre, que eu gostei, que daí quando eu saí do resto, que eu acordei assim, eu não senti nada, sabe? Mesma vibe, assim, na real, eu queria ir embora, sabe? Já deu, não curti, não gostei, não ia voltar, eu falei assim, não, viagem, pura viagem. Ele foi dormindo o caminho inteiro de volta, né, cara? E eu tava com sono, tava muito sono, mas o remédio me dava muito sono, me dava muito sono. Não lembro se era Citalopram, se era outro, mas enfim. Aí eu lembro que durante a semana eu comecei a me sentir um pouco mais disposto. Não, no domingo já, quando tu acordou, depois de muitos meses, eu me lembro bem, porque já era primavera, já tava calorzinho, sabe? E aí eu e a Fábio tava sentados na sacada, lá conversando, e ele veio e sentou na sacada junto. Eu disse, opa. Tem alguém em casa então, né, cara? Não lembro disso. E ficou ali alguns minutos, mas pra nós aquilo ali já foi nossa. Como os detalhes são diferentes pra cada um. Né? Eu não lembrava disso. Por isso que eu falo, tipo, se fosse tu escrever o livro de tudo isso que aconteceu, do Chá da Vida, o livro seria totalmente diferente. Se a tua mãe escrevesse, seria totalmente diferente. Não dá pra nessa parte também, tipo, tem dentro da espiritualidade, acho que não preciso nem citar a parte tua e da mãe, né, porque
É muita coisa pra falar, né? Vai Não, mais vamos 2 lá, horas. naquela semana lá, tu começou a te sentir um pouco melhor. Tu falou. Isso. Daí eu lembro que continuei saindo com a guria que eu tava na época. Continuei saindo com ela. Inclusive ela topou de ir junto. Ah, no é segundo. verdade. Ela topou de ir junto porque eu não queria ir. Então ela também é mais uma pessoa que inconscientemente ela tem Ela teve a participação. uma participação importantíssima. gigantesca. Mas tu foi, se sentiu bem, mas agora tu não queria mais. Não. Só que não, eu gostei. Entendeu? Só que quando tu tá fundado numa coisa ruim, tu não quer essa ideia. É muito mais confortável tu ficar Tu ficar onde tu tá. entendeu? Do que trabalhar pra melhorar aquilo ali. Então eu não queria mais mexer naquela ferida ali. Não queria, não é agora. Só Eu me lembro que ela foi almoçar lá em casa um dia lá, tu levou ela pra almoçar lá no outro fim de semana. não lembro quando que foi que. Foi no fim de semana seguinte daí. E eu vou te confessar uma coisa. Fui eu que induzei ela aí. Né? Eu convenci ela aí porque tu já tinha dito que não queria ir mais e tudo mais. Mas com certeza, cara, as pessoas que chegam até nós na vida às vezes nos levam para caminhos que a gente não tem ideia, né? Mesmo que seja uma passagem curta, mas foi essencial. todo mundo deixa um Foi, porque ele só aceitou ir a segunda vez porque ela foi. Né? E foi no próximo final de semana. Não. Não, foi. Não foi no próximo. No próximo foi que teve o almoço lá em casa e daí no outro. Daí vocês saíram, fui buscar vocês e tudo mais. No outro, daí vocês foram na cerimônia daí. Sim. Do Refúgio Zen lá da Esse eu lembro bem que eu tava sentado na mesa de casa, conversando com ela e ela não ia. Só que aí eu comecei a convencer ela de ir, mesmo eu não querendo ir. Foi muito louco. Cara, sabe, não tem, não sei explicar. Tem explicação. Mas eu queria convencendo ela a ir, falei, não, vamos, vai ser bom, tu vai gostar, não sei o que, se tu não gostar, você não vai mais, é isso, não sei o que. Aí no fim ela decidiu ir na última hora. O problema que eu perguntei pra ela, consegue passar lá buscar ela? Eu falei, vamos. E aí fomos. E a segunda vez foi a vez que aí eu senti a negócio mesmo. Aí eu senti o negócio acontecer. Por algum motivo, eu não sei qual, se tipo, daqui a pouco eu queria, por ego, querer provar alguma coisa pra ela que eu me entregava, ou que eu tava disposto, não sei. Mas aquela vez eu me entreguei, e aí sim foi que eu senti a força da medicina. Eu já tinha a tatuagem do tigre, então eu senti muito forte essa energia do meu animal de poder, do tigre. De força, de vitalidade, de... Onde é que era? No Refúgio Zen lá da Colônia do Ricardo. Aí lá eles trabalhavam mais na linha da... Esse é específico, era de animal de poder. Esse rezo específico, quem estava conduzindo até na época era a Cricia e o Lobo. A Cricia e o Lobo também são meus amores de coração lá. E aí, inclusive a gente foi numa cerimônia deles aí no sábado passado, foi muito top rever eles, né, depois de tanto tempo. E era uma cerimônia em busca do animal do poder, de poder. O nome da cerimônia era essa mesmo. Ele veio com força. Nossa. Eu acho que não sei se quem estiver assistindo talvez já teve experiência, não teve com a ayahuasca, mas teve vai entender mais. Porque pra mim, aquele dia eu me transformei. Eu precisava de um negócio, ele me deu. Eu precisava da... Na verdade, naquele momento eu tinha tanto turbilhão de pensamento que por isso que eu gosto muito da medicina, porque ela é muito inteligente, ela sabe que se ela largasse um monte de informação na minha cabeça, eu ia descartar. Ia piorar. Então o que ela fez? Ela me acalmou. Ela me deu um sentimento que eu não tinha há muito tempo. Quero ficar calmo, tranquilo. Tanto que pra mim, com a hora que eu deitei, que eu me acoquei no chão, eu me senti como se eu fosse o próprio tigre, com o vento batendo nos pelos, aquela coisa calma, aquele cheiro de grama, aquela coisa, sabe? Aquele folha voando, aquela coisa, eu olhava e tipo, pra mim eu olhava o tigre, sabendo que eu era o tigre, e eu via aqueles pelão, assim, aquela cara num ambiente lindo, cara, no céu azul, com árvore, num negócio tipo um paraíso, assim, a ideologia de um paraíso. Eu via essa imagem, e eu fiquei muito tempo lá, sem fazer nada, só parado, só ali, só existindo. E aí foi minha primeira conexão, assim, de entender, tipo, pô, é bom existir. É bom se sentir vivo. E aí foi... Essa frase, só existindo, ela é forte. É bom só estar ali, sabe? Tipo, só existir. Fazer nada. Não fazer nada. Porque eu sempre tive esse negócio de, tem que estar fazendo alguma coisa, construindo algo, trabalhando em algo. Não, tá ali só. É bom só estar ali. Só tá ali. E aí aí veio o terceiro rezo que pra mim foi o mais brutal. Foi
Esse eu O quis ir. processo da cura mesmo, eu acho. Né, cara? Esse eu quis ir. Esse foi o que me deu vontade de ir, pela experiência que eu tive no segundo. Até no segundo também teve a primeira conexão com o Caveira. Porque eu lembro que ele se apresentou. Sim, ele se apresentou como um cara espanhol. Um senhor camponês da Espanha. É verdade. Porque ele sabia que se ele falasse que ele era um Exu, eu não ia acreditar. Tá, mas como é que tu chegou nessa conexão depois? Porque ele falou depois. Ah, que loucura, mas tu tinha me dito isso já? Sim. Que droga. Presta atenção. Mas foi muito mais legal você surpresa agora. Hoje eu me lembro, né? Eu não sei se eu entrei muito dentro desses detalhes, mas foi assim que ele se apresentou. Porque eu lembro que eu falei, não, a gente Eu acho que tu falou nessa sim, cara. cara. Mas a gente conversou sobre tanta coisa. Pois é. Né? Tu falou sim, agora que tu falou, eu me lembrei que era. Eu me lembrei que era o senhor espanhol que comentou da segunda vez. Vem um cara falando espanhol comigo aqui. Mas isso é a ayahuasca, né, cara? A espiritualidade, a ayahuasca, ela abre esse canal da espiritualidade, né? Ela abre essa conexão. Total. E é muito muita escolha, né? E igual os guias se apresentam de acordo com como ele vai aceitar isso. Como a gente está preparado naquele momento para entender, né? Dependendo da religião que for, ele vai ser. Ele foi um esperto, porque é só pensar, eu tava totalmente. No meu tigre eu acreditava. Sentia, vivia aquilo ali. Então o que ele pensou? Eu tive experiência anterior com ele, né? Exato. Eu vou chegar aqui e vou dizer. Imagina o pensamento da caveira. Pô, chega aqui uma caveira, uma capa, vou falar com esse cara junto de um tigre. Não vai dar. Não combina. Não vai dar certo. Ele vai achar que é o esqueleto. Ele vai chegar uma coisa ruim. Não vai dar certo. Eu achou que é o esqueleto do He-Man lá, o Munra. Não dá, não vai dar certo. Ele é muito inteligente. E aí, só faltava aparecer o loiro só montando no tigre, daí era o He-Man aí. Eu vou morrer de tanto rir hoje. Aí, eu lembro que teve, depois desse segundo ali que ele se apresentou, até do Caveira uma coisa bem devagarinha. Eu vou ajoando pra ele falar que, eu sou o Exu Caveira e mas isso tu vai falar depois da ayahuasca. Deixa pra depois. Daí eu lembro que teve o terceiro. Saindo daquele segundo, até eu não. Teve alguma coisa que aconteceu entre eu e a guria que a gente não conversou mais, que a gente se apartou. Não lembro exatamente o que foi. Mas lembro que a gente não ficou bravo um com o outro, assim. Só não quis. Eu ameacei ela. Acho que a guria se assustou. Eu acho que ela ficou com medinho. Sei que a gente não conversou mais. Eu lembro que eu quis ir nessa terceira vez. E foi o querer ir foi o ápice. Foi o resto que eu mais me lembro. Tu se preparou, mentalizou mais ou menos o que tu queria? Não sei. Não consigo lembrar desses detalhes assim. Eu só lembro, a única coisa que eu lembro é que eu quis ir. Que eu quis ir mais a fundo naquilo ali. Porque eu comecei a ter uma vontade a mais no dia de pesquisar sobre. Queria saber sobre religião, sobre espiritualidade, sobre xamanismo, principalmente naquela época que eu mais procurava. Sobre os índios, pajés e caboclos e tudo mais. Que começou a despertar essa curiosidade em mim. Quando eu vi um negócio que eu gostei, eu quero saber dele. Eu quero ir a fundo dele. Pra mim a parte do xamanismo estava muito forte. E aquele eu lembro que foi o resto dos mantras. Foi sobre mantras. O resto do budista dos mantras. Então no início do resto tava todo mundo lá. Então, cara. É uma vibração que aquela frequência vai entrando. É uma vibração que. Esse foi punk. Esse eu lembro que balançava as coisas assim. Tudo balançava, ficava bizarro. E esse eu tomei, eu acho que 2 doses da estrela. Cheio. De 80, eu acho que era um copo. Não lembro. Mas era um copão. Era um copão. Não, não era 80. É 50, mas é. Mas eu também era. Uma medicina especial e o trabalho ele era especial também, né, cara? E aí eu não lembro mais nada. Não, eu lembro só de flashes daquele dia. Teve um momento que foi o mais importante pra mim, que me acordou assim. E até hoje eu não sei, nunca perguntei se o tigre não era uma representação do Caveira também, junto com o rolê, porque tem muito a ver com muita coisa que aconteceu depois da minha vida. Mas eu lembro, o principal que eu lembro assim foi que eu entrei numa força muito grande. Antes mesmo de tomar a segunda dose, eu já estava muito forte na força. Mas até então era aquela força que assim, eu não aguentava mais vomitar. Eu estava vomitando. Eu não parava de vomitar quando eu estava com falta de ar. Não aguentava mais vomitar, eu tava só na bile já, cara. Sabe aquele vômito da ressaca que não sai nada? Vomitando a alma. E eu tava só nisso. Só que eu lembro que uma época, no momento que eu olhei assim pro balde, ele tava cheio de caveira. De caveirinha pequenininha. Então, naquele momento eu entendi. Eu disse, pô, tu vai vomitar
vomitando tudo que me faz mal, né? Toda a parte interna negativa minha. E ela ficou bem explícita. E aranha, pra mim, é o meu animal sombra, né, no xamanismo. Então eu já tinha entendido, eu já tava começando a pegar um pouco do xamanismo, tava gostando. Entendido o que era. E aí, meio que do nada, morrendo, vomitei. Aí chegou uma hora assim que eu escorei, que eu falei assim, não quero mais, chega, eu vou vomitar, chega. Por hoje já deu, por hoje já tá bom. Eu larguei o balde assim, daqui a pouco passou a força. Eu falei, tomar a segunda dose, né? Tava todo mundo tomando, né? Estavam fazendo fila pra tomar. Falei, tomei um copo cheio. Cara, deu acho que 5 minutos, eu lembro que eu comecei a sentir a presença do tigre de novo, assim, e daqui a pouco. Comecei a sentir minha mão fazer assim, uma força e pá! E aí eu não parar. E pra mim, na minha cabeça, eu tava correndo pelas paredes. Era um tigre correndo pelas paredes, ia pular no fogo, mas não com a intenção de me jogar dentro do fogo nem nada, mas tipo, eu queria me encontrar. Uma hora eu lembro que eu vi o tigre que ele tava no fogo e eu queria me encontrar com ele, queria conversar com ele. E ele tava lá, e eu ia correndo pra lá. A parte de quem viu de fora, né, foi espetacular. Foi espetacular porque foi o... Por isso que eu digo que foi o ápice, assim, que a gente... Foi o momento que a gente sabe que o que tinha de escuro, ou de obscuro, ou de negro, ou de sombras ali dentro que alimentavam aquele sentimento da depressão, a gente viu aquilo ser tirado de dentro dele e ser jogado no fogo. Sabe, não foi uma visão de olho fechado. Foi uma visão de olho aberto. Quem assistiu, eu, a Fábio, e compartilhado entre outras pessoas que viram ali. Tanto é que no momento que ele estava próximo da fogueira, aí estava o Lobo, estava a Cristiano, o Marcelo, a Paula, a Paloma, o Ricardo, que eram os guardiões, os condutores do trabalho lá. Estavam uns 6 na volta dele. Estavam uns 6 amparando ele ali, e ele caiu ajoelhado. E de dentro dele, sim, foi uma luz enorme, caiu no verme, assim, e tirou aquela escuridão dele. E jogou pra dentro da fogueira. E aí tu caiu. Pois é, tu caiu, desmaiado ali. Aí a gente... Eles, né? Porque eu não sei me mexer, né, cara? Nem tentar se eu ia conseguir me mexer. Mas naquele momento, cara, que essa luz tirou essa escuridão dele, assim, jogou pra dentro da fogueira e que ele se desfaleceu, todo mundo gritou, viva a cura. Que momento, cara. Cara, foi uma coisa... É bizarro. Uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na ayahuasca, assim, na medicina. É louco, porque por mais que se a pessoa nunca foi, ela tentar imaginar um troço desse... Parece conversa de louco. Tô de louco, inventando, mas tem... É conversa de louco. Que momento. Então, e aí tu foi deitar e uma senhora foi aplicar reiki em ti também, foi muito bem acolhido, muito bem cuidado. Esse que foi o ponto ápice pra mim, porque o eu cair foi, eu vi o tigre no fogo e eu fui pra conversar com ele. E aí eu me ajoelhei pra conversar com ele. Eu olhei pra ele assim e ele falou, o que tu quer? Direto e reto, o que tu quer? Eu falei, eu quero morrer. Então morre. E eu nunca caí. Caraca. Isso é a visão dele lá, entendeu? E a nossa que foi... é o momento que eu mais lembro, porque das outras coisas que eu lembro, assim, era só flash de coisas se destruindo, coisas se remodelando. Eu via meu quarto sendo destruído e montado de volta. Sabe, uma viagem. Até hoje eu não entendi. Mas eram visões de desconstrução. Então, mas eu não sei detalhes específicos daquilo. Eu sei desse, do tigre, que daí quando eu caí, assim, eu lembro que ele tava do meu lado, assim. Ele provavelmente era alguma pessoa, mas eu senti que era ele. Sim. Do meu lado, aqui assim. E ele falou assim, viu? Tu não quer morrer, só não quer te sentir assim. E aí ele foi que, beleza, então eu só tenho que ir atrás pra tirar isso de mim. E aí despertou essa curiosidade. O negócio de continuar indo e continuar melhorando. Essa é a história. E o resto é a história. Mas é um processo contínuo, né, Gui? A gente que vive hoje nesse mundo da espiritualidade, da medicina, a gente sabe que tem muita coisa ainda que a gente precisa curar, a gente sabe que tem muita coisa que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, né? Claro que esse processo todo tão intenso e tão profundo que tu viveu,
alguns meses depois a gente conversando, eu te questionei, te provoquei, né? Tipo, se tu já tinha parado para pensar em que momento tu havia criado isso tudo por ti. Sim, teve essa fase também, Mas isso, claro, bem depois, tu já estava já com a espiritualidade, desenvolvendo a espiritualidade, trabalhando com entidades da Umbanda ali que te ancoram, te auxiliam, te protegem, te guiam e fazem parte de ti, né, cara? Porque eu sempre digo que as entidades que acompanham um médium, uma pessoa que vive a espiritualidade, elas não são separadas dessa pessoa. Elas fazem parte dessa pessoa há muito mais tempo do que se imagina, né? Elas só apenas respeitam o tempo e o espaço de cada um para que se reconheça e a partir disso começa a reconhecer elas também como parte integrante da tua vida, né? Sim. Então, quando eu te fiz essa pergunta um tempo atrás, depois de ter passado por esse processo, né? Queria te cagar, pô. Ficou puto, né? Nossa. É que não é uma pergunta simples pra tu fazer assim, se tu soltar essa pergunta e a pessoa ainda tiver depressão, ela vai ficar... Claro, tem que ser feita num outro momento, né? Tá maluco? Por que eu ia criar isso? Ué, tá pronto, eu decidi então ficar em depressão porque eu quis. É isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Perguntas que um pai doido faz, né? E tipo, foi... Né, mas já fazia um tempo, já fazia um bom tempo. Mais de um ano, eu acho. Mais, tu já tava, né, desenvolvendo a parte da Foi um pouco espiritualidade. antes da pandemia, não? Foi um pouco antes da pandemia, 2020 já foi. Uma coisa que também não falei que foi importante, que eu acho que é importante mencionar, até pra pessoa que estiver em depressão, estiver trabalhando pra sair disso, a ayahuasca foi um complemento, eu continuei tomando os remédios, né? Continuei tomando a medicação por um bom tempo. Claro que eu fiz uma coisa que a maioria das pessoas fazem, mas não é o indicado, que é simplesmente parar do nada. Mas tu te sentiu seguro eu senti para isso, tu já estava em outro processo. Isso, eu senti, com o tempo eu mesmo senti de parar, de tomar medicação, de não quero mais isso. Mas continuei indo atrás da espiritualidade para compensar mais, né? Fui mais vezes para compensar a parte de não ter a medicação. Continuei, aí comecei a ir no terreiro mais vezes com a mãe, para tomar uma passe, para conversar, enfim. E outra parte que foi importante também é a parte material ser humano, né? Eu desenvolvi um outro projeto para trabalhar, que alavancou um gosto meu que nem eu esperava, né? Que aí tem outra pessoa importante na vida que foi o Lucas, né? Durante a minha depressão, o Lucas estava lá o tempo todo, me ouvia muito, conversava muito sobre, me forçava a sair, forçava a dar uma banda. E com ele era aquela coisa de amigo mesmo, a gente sentar num canto, tomar uma cerveja e ficar dando risada a noite inteira, e é isso. Não precisava de mais nada. Não precisava de mais nada, só conversar. A gente tomava cerveja porque tomava cerveja. Eu gosto de boeminha mesmo, de amizade. Mas não precisava, várias vezes a gente ficou nessa casa. E foi ele até que te levou de volta ao mundo da música ali, que daí foi onde surgiu a Madame Caos, né? Ele fez praticamente a mesma pergunta que tu fez pra mim, só que de forma diferente. Ele falou assim, cara, tu não tem mais nada pra fazer, se tu não gostar é só não ficar. Eu falei, beleza. E aí, 5 anos de banda, São Paulo. Um monte de música triste. Um monte de música gravada, amizade, um monte de coisa. As histórias elas são sempre muito peculiares para cada um, né? E é o que eu digo sempre, a vida de cada pessoa daria um livro, um filme, um best-seller, e tem muitos altos e baixos, né? Sim. E eu acho que reconhecer que a nossa vida é isso, é como se fosse um eletrocardiograma mesmo, alto, baixo. Porque a gente tem que buscar nesses altos e baixos que a vida tem o nosso equilíbrio. E o nosso equilíbrio não está nas coisas externas, né? Não está naquilo que tu almeja se tornar, não está naquilo que tu deseja, naquela esperança de conquistar. O equilíbrio está em simplesmente existir. Para mim é o contrário. Só existir. Eu acho que o equilíbrio é justamente isso. É que nem o que o Luiz falou, assim. O cardiograma, se ele para, a pessoa tá morta. É isso aí que vai chegar. O eletrocardiograma acho que é uma grande representação assim, da vida, né, cara? De como a gente deve olhar para a vida. Porque, como o Gui falou, no momento que tu estiver parado, deixa de existir a vida. Fica sem sentido. Fica sem sentido se eu tô assim, né? Mas eu acho que eu acharado antes de eu falar. Mas acho que é os pilares, né? Primeiro o espiritual,
aí a família e o teu físico, né? Tua cabeça e tua mente. Aí se tu colocar como pilar a banda e a banda acaba, acabou o sentido. Se colocar como pilar o canal acaba, acabou o sentido. Então o pilar tem que ser consistente e fixo. Aquilo é intangível, né? Aquilo que é eterno, que tem que ser os pilares da nossa vida, né, cara? Colocar o dinheiro vai cair. O amor já entrou em depressão. Assim. Então, colocar no relacionamento, depender de onde Qualquer coisa que tu deposite expectativa, assim, até a espiritualidade, se tu depositar a expectativa na espiritualidade, tu vai te tornar uma pessoa depressiva. Né? Não pode botar aquilo ali como uma única coisa como o teu pilar da tua vida. Todas elas têm um pouquinho para complementar uma coisa só. Sustenta a pirâmide. Isso, exato. Então hoje, Guilherme, quem é o Guilherme hoje? Essa é uma pergunta difícil. Depois de todo esse processo, depois de tudo isso, né? E a gente sabe, isso que aconteceu do processo de cura da depressão foi lá em 2018. Agora a gente está em 2024. Então quem é o Guilherme hoje? Eu hoje me vejo o Guilherme hoje como um cara em busca de estar vivo, só. O que vier pra mim eu vou aceitar. Hoje eu tenho muitas perspectivas da vida conforme a ayahuasca trouxe muito dentro da espiritualidade, a Umbanda, que é meu chão, né? Que é onde eu vou, ela vai estar junto. Meu único propósito é estar vivo. Depois de ter saído de uma fase onde eu nem queria estar vivo, então para mim o propósito é estar vivo. Porque emprego a gente vai trocar de emprego, projeto a gente vai trocar de projeto, uma hora tem, outra não tem dinheiro, uma hora a gente vai ter, outra não vai ter. Então é importante a gente estar vivo, cultuando aquilo que a gente gosta de fazer, que é sempre fazer o bem, cultuando amar quem a gente ama e ajudando quando puder ajudar. E principalmente sabendo pedir ajuda quando precisa. Muito bom, muito massa. O projeto está vivo. E o projeto está vivo. Um projeto vivo. E quem é Deus para Guilherme? Quem é Deus? Essas duas perguntas que nós vamos fazer para todo mundo, né, Luiz? Se eu não sei se eu responder essa pergunta. Eu vou perguntar para ti. Pegar desprevenido. Pegar desprevenido. Do nada, no meio do podcast. Quem é Deus? Não sei. Deus para mim é uma representação do amor. Deus é amor. Tudo onde a gente encontra amor, a gente encontra Deus. A gente encontra das coisas mais simples às coisas mais complexas, de um abraço a ajudar alguém a reconstruir uma casa que foi perdida na enchente. Isso para mim é Deus. Ele está presente o tempo todo, a todo momento, em tudo que a gente faz. Até nas horas ruins. Até nas coisas ruins que a gente faz. Que ainda assim a gente está aprendendo. Que a gente acha que é ruim às vezes. É, exato. É necessário. Muito tempo. Mas tu não me respondeu lá, ou não respondeu para todo mundo, né? Quando eu te fiz aquela pergunta lá de se tu já tinha parado para pensar, porque é uma coisa que eu defendo muito, cara. E talvez muitas pessoas ainda não creiam e não entendam isso. E não foram capazes de absorver isso para sua vida, sabe? De que a gente cria a nossa realidade o tempo inteiro. Quando eu te fiz aquela pergunta naquele ano, eu senti que era o momento de tu refletir sobre aquilo ali. Sim. Para que a partir dali os teus próximos passos fossem em direção de assumir essa responsabilidade. Não, tu me botou num limbo, galera. Coloca o cara a se questionar sobre tudo. Porque quando, tipo assim, imagina, eu tava tendo uma mentalidade sobre tudo que vem acontecendo, e daqui a pouco, do nada, não, peraí, tudo isso aqui foi culpa minha. Vai, volta lá, Melissa. Aqui, eu quis estar aqui. Não. É difícil tu aceitar. Tu nega, tu fala, não. Você ter o governo da própria vida, você aceitar que você é responsável por tudo que acontece com você. Porque é bem simples, do modo meio bruto, tá? Não entrando muito a fundo. Sem enfeite. No modo muito bruto. Eu decidi entrar pro exército. Eu poderia ter decidido não entrar pro exército. Eu decidi trabalhar no marketing. Eu poderia simplesmente ter ficado. Eu decidi parar de fazer os vídeos, apesar de ser difícil, eu poderia ter me programado um domingo para gravar um monte de vídeo. Eu decidi fazer tal coisa, então o tempo todo fui eu. Desculpa, mas é que eu podia, é que eu não tinha, mas olha, é só pensar na mentalidade que eu tinha quando eu estava fazendo os vídeos. Trabalhava de manhã, estudava de manhã, trabalhava de tarde, fazia o karatê de noite, chegava em casa, gravava e editava até de madrugada, dormia 3, 4 horas por noite, talvez menos, para no outro dia fazer tudo de novo, todos os dias. Desculpa.
Eu queria. Então eu dormia pouco. Eu sabia que em qualquer coisa que a gente tem uma mentalidade que eu não lembro agora quem é que fala isso, mas que eu concordo muito, que é qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida, tu vai viver as coisas boas e as ruins dela. Se tu decidir ter um podcast, tu vai viver o lado ruim de ter um podcast. O trabalho disso, o trabalho de buscar gente, de editar vídeo, de ficar até tarde, de conciliar isso com a vida. Se tu decidir não ter, tu vai ter a dor talvez de não estar fazendo uma coisa que tu gosta. Conviver com isso. Então, tudo que a gente faz, qualquer caminho que tu escolha vai ter o lado da dor e o lado que tu vai colher. O que define isso é qual lado tu quer. Escolha qual dor tu vai querer. Qual dor tu vai querer viver. Porque ela faz parte, né? Ela tá aí, né? Respondendo a pergunta. Eu, pra mim, me dou satisfeito por hoje. Acho que foi bem profundo, bem introspectivo, assim, porque a gente falou de bastante coisa e é muito legal ver, assim, sabe, cara? Eu não tô falando com teu pai, tô falando como uma pessoa que vivenciou tudo isso, né? Mas não como pai, tô falando como uma pessoa que viu isso. O quanto é importante a gente aprender a andar com as próprias pernas. O quanto é importante a gente parar de olhar para fora e achar culpados naquilo que é a responsabilidade nossa. O quanto é importante poder olhar no olho de uma pessoa e ser tu mesmo. Com certeza. Porque todo esse processo que ocorreu, que aconteceu, serviu apenas para te trazer a tua própria condição de espírito, a tua própria condição de ser humano, a tua própria condição de alguém que está aqui aceitando as coisas para evoluir, mas principalmente entendendo que eu sou capaz de criar a minha própria realidade de acordo com aquilo que eu mereço, através do meu esforço. Porque tudo isso que tu fez, de passar por tudo isso, lá com 12, 13 anos, fazendo toda essa criação, todo esse desenvolvimento, todo esse empenho, depois ir para a parte lá de vídeos, do quartel, da música, do emprego, do vazio, da falta de existência, depois de se recuperar, de olhar para dentro de si, se reconhecer e enxergar que, cara, é só existir. É mais fácil do que parece. Então, às vezes a gente fantasia muita vida, né, cara, e bota muita coisa, muito peso em coisas que não são as essenciais, né, pra pessoa ali. E eu tenho certeza que para quem está assistindo, para nós que estamos aqui nesse momento, ouvindo tudo isso e rememorando de uma certa forma tudo isso, né, porque a gente passou junto por isso, né? É importante ter pessoas que possam fazer isso aqui. Com certeza. Quando a gente tem alguém para dar a mão e olhar no olho, cara, nada acontece de mal, velho. Tá? Nada resiste, cara. Nada resiste. E essa é a dica que a gente tem que dar para todo mundo, cara. Se tu não tem pessoas do teu lado que não dá a mão, construa essa relação. Não é ficar esperando que o outro vá lá e te dê a mão e te alcance, te auxilie. Vai lá e tu seja a pessoa que vai fazer a diferença na vida do outro. Porque tudo aquilo que tu busca, tudo aquilo que mais te faz falta, é aquilo que tu mais tem para dar nesse mundo. Salve, salve, Espírito. Salve, salve. Isso aí. Muito tempo, eu curti demais. Foi muito bom. Muito massa. Encerramos? É sobre isso. É sobre nós. Gratidão. Valeu, Gui. Valeu, Luiz. E até a próxima. É. Salve, salve, pessoal. Valeu.